E aí, pessoal, e finalmente chegamos no conjunto dos números reais. Pelo amor de Deus, demorou, hein? Bom, pelo menos pra mim, fiquei gravando aqui um monte de aula. Mas enfim, o conjunto dos números reais, a gente não tem uma definição assim, nossa, que definição boa, mas é uma definiçãozinha legal. Eu vou mostrar pra vocês. O conjunto dos números reais, ó, imagina que a gente tem aqui o nosso conjunto. Ah, ainda não apresentei pra vocês o que é conjunto universo, né? Então vamos usar só um diagrama redondinho aqui, né? Diagrama de Venn, assim, ó. Esse aqui é o nosso diagrama de Venn. Vou usar um recurso aqui para ficar uma bolinha mais bonita. Olha só, lá, diagrama de Venn. E aí, imagina que a gente parte esse número aqui, ó, em dois, esse conjunto. Beleza, partimos o conjunto em dois. O que a gente vai ter aqui dentro? Bom, qual é o maior conjunto de números que a gente viu até agora? O maior conjunto de números foi a gente viu dois, né? Dois conjuntos bem grandes, né? Que são o conjunto dos números irracionais. Já vou colocar ele aqui para vocês, ó. Conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números racionais. Beleza? Esses dois conjuntos são os maiores conjuntos que a gente tem. E quando você junta esses dois conjuntos, você tem o quê? O conjunto dos números reais. Ou seja, o conjunto dos números reais é a união entre o conjunto dos números racionais, vou colocar o U aqui, esse U significa união, tá? Com os irracionais, beleza? A gente utiliza esse I com dois tracinhos para representar os irracionais no ensino médio, mas meu professor mesmo do ensino superior, professor de álgebra, não gosta muito não. Mas enfim, aqui a gente tem essa letra I, vocês podem usar, tá? Tá nos livros didáticos aí do ensino médio. E aí os números reais é isso. É a reunião entre os racionais, que são aqueles números que têm dízimas periódicas, que têm períodos, né? Tem período simples, período composto, números racionais. E aqueles que não têm períodos, 1,5, 1,2, esses são os números racionais. E tem os irracionais, que são aqueles números que não apresentam período. Então, eles crescem infinitamente, são infinitos e não têm período. Juntando esses dois conjuntos, a gente tem o que a gente chama de números reais. E aí, com o conjunto dos números reais, não existe nenhum pontinho na reta real, a gente chama de reta real agora, que não tenha um número. Então, todo pontinho na reta que você imaginar vai ter um número. Tipo, aqui eu tenho ponto 0, aí aqui eu tenho ponto 1, aqui eu tenho ponto 2, aqui eu vou ter ponto 3, aqui eu vou colocar o menos 1. E aí você vai ter todos os números. A gente pode ter o raiz de 2, que é 2,14, vai ter mais ou menos aqui, ó. Vamos colocar aqui, raiz de 2. E a gente tem diversos outros, ó. Tem o 1,5 aqui, tranquilo? Então, todo ponto na reta vai estar associado a um número, coisa que não acontecia lá no conjunto dos números racionais. Por exemplo, não existia raiz de 2 no conjunto dos números racionais. Não tinha um número para ele lá. Então, esse buraquinho aqui ficava vazio. Imagina no conjunto dos números inteiros, então. Tinha buraquinho para todo lado na reta. Agora aqui não, a reta tá inteira, tá completa, bonitinha. Sabia que eu tava fazendo cagada. Olha o valor da raiz de 2 aí, pessoal. Raiz de 2, coloquei no lugar errado aqui, ó. Raiz de 2 é 1,4, então a gente vai ter raiz de 2, aqui tem 1,5, né? Raiz de 2 vai estar mais ou menos aqui, ó. Só conferir no valor, 1,41, né? Tá mais ou menos ali onde coloquei agora, tá? Então aqui a gente vai ter o raiz de 2. Mas não muda o fato, o restante das coisas que eu falei estavam certas, tá? No conjunto dos números racionais não tem símbolo pro raiz de 2 e também não tem... Enfim, tudo que eu falei tá valendo. E aí, se vocês quiserem, dá para colocar também a raiz de 2 aqui do lado dos números negativos, ó. A gente vai ter 1,5 mais ou menos aqui, então a gente vai ter mais ou menos 1,4 aqui e a gente tem menos raiz de 2, tá bom? Mesma coisa, são simétricos. Ok, fazendo um diagramazinho um pouco mais elaborado, a gente pode fazer assim, ó. Conjunto dos números... Fazer assim. Conjunto dos números reais. Vamos colocar a letra R. Letrinha especial bonitinha. Aí dentro do conjunto dos números reais, a gente divide ele, certo? Ó, vou dividir de vermelho mesmo. Aí agora, ó, a gente vai ter, dentro desse conjunto, né? A gente sabe que os racionais e os irracionais, que eles são divididos em dois. Mas dentro dos racionais, a gente tem outros conjuntos, né? Tipo, a gente tem o conjunto dos números inteiros,
que eu posso representar usando essa figura geométrica, sem nenhum problema. Então eu vou colocar números inteiros. Era para ela ter virado um retângulozinho bonitinho, mas a ferramenta não estava ativa, vai assim mesmo. E dentro dos inteiros, a gente continua tendo o conjunto dos números naturais, tá bom? Então é assim que você faz uma representação de todos esses conjuntos usando diagramas de Venn, tá? Então continua do mesmo jeito, ó. N é parte dos inteiros, os inteiros é parte dos racionais, os racionais é parte dos reais, e os reais é todos os irracionais com os racionais. Então tá tudo aí, o único que é isoladão é essa galerinha aqui, que é muito doida, então eles ficam sozinhos. Pensa assim, se te ajudar a lembrar. E bom, galera, agora que a gente falou sobre o conjunto dos números racionais, a gente vai falar sobre desigualdades dentro do conjunto dos números reais. Mas isso aí fica para uma outra aula, tá? Porque eu já gravei muita aula hoje, tô cansado. Então a gente se vê nos próximos vídeos, não esqueçam de se inscrever e compartilhar. Fiquem com Deus e até mais.